a hora da verdade, a hora de falar de derivação, processo de formação de palavras, derivação, a coisa vai começar a andar a partir de agora. Apesar de na aula passada eu ter falado sobre derivação prefixal não é o único tipo de derivação. Então falarei sobre derivação sufixal, derivação prefixal e sufixal, derivação parasintética, derivação regressiva, derivação imprópria e depois a gente caminha falando sobre outros processos de formação de palavras. Beleza? Olho na telinha, foco total, vamos que vamos. Eu digo que ocorre derivação sufixal quando há um sufixo ligado ao radical. Por exemplo, na palavra cantante, eu tenho o radical cante e eu tenho o sufixo ante, ou só NTE, de acordo com alguns gramáticos. De qualquer maneira, cantante, eu tenho radical mais um sufixo. Logo, eu digo que a palavra sofreu derivação sufixal porque foi acrescido um sufixo ao radical. Cantador, a mesma coisa. Eu tenho aqui o radical cante e o sufixo ador. Alguns gramáticos vão dizer que o sufixo é só o dor. De qualquer maneira, eu tenho um prefixo ligado ao radical, ou melhor, um sufixo ligado ao radical. Portanto, eu digo que a palavra sofreu derivação sufixal. O mesmo ocorre em cantável, em que eu tenho o radical cante e o sufixo ável. Alguns gramáticos vão dizer que o sufixo é só o vel, e que esses ais aí seriam vogais temáticas. De qualquer maneira, o fato é que eu tenho um radical mais um morfema que vem depois do radical, modificando o sentido do radical e modificando a classe gramatical. O fato é, meu nobre, se eu tenho um sufixo ligado a um radical, eu digo que a palavra sofreu derivação sufixal. Simples assim, não tem mistério. Ah, Pestana, mas eu tenho que conhecer os sufixos. Não, você tem que conhecer o radical da palavra e perceber morfemas que vêm ao lado desse radical, ou seja, depois do radical, modificando o seu sentido. Tais morfemas serão sufixos, beleza? Cantar, cantante. Cantar, cantador. Cantar, cantável. Percebe que foram colocados elementos depois do radical para formar novas palavras? Qual o nome que a gente dá a esse elemento que vem depois do radical? Sufixo, logo, derivação sufixal. Vejamos agora a derivação prefixal e sufixal. Vamos lá. Infelizmente, desagregação, incapacidade. Vamos lá. Eu tenho o radical feliz e ao lado do radical feliz eu tenho um prefixo antes do radical, obviamente, e um sufixo depois do radical, obviamente. Ah, Pestana, então é mole. Derivação prefixal é quando há prefixo e sufixo ligados ao radical. E aí eu digo que a derivação é prefixal e sufixal. Simples assim. Olha para mim, se liga só. Meu camarada, o lance é o seguinte. Nem todas as palavras que apresentam prefixo e sufixo são formadas por derivação prefixal e sufixal. Beleza? Existem algumas palavras que apresentam prefixo e sufixo que não são formadas por derivação prefixal e sufixal. Ah, mas como é que eu vou saber isso? Calma, relaxa. Para você saber, de fato, quando uma palavra sofreu derivação prefixal ou sufixal, a dica é: elimine o prefixo e leia a palavra. Então vamos lá. Infelizmente é a palavra que a gente está analisando. Tira o in. Existe a palavra felizmente? Sim. Agora tira o sufixo da palavra infelizmente. Vai ficar como? Infeliz. Existe a palavra infeliz? Sim. Portanto, se eu posso tirar o prefixo ou o sufixo e ou o sufixo, a palavra sofreu derivação prefixal ou sufixal.
Agora, se você não conseguir retirar nem o prefixo, nem o sufixo, de modo que exista uma palavra na língua portuguesa com essas retiradas, aí você vai dizer que não sofreu derivação prefixal e sufixal. É um outro tipo de derivação. Relaxa que a gente vai ver daqui a pouco. Beleza? Olho na telinha de novo, vem comigo. Vamos lá. Desagregação. A palavra desagregação, eu tenho o radical agregue, que vem de agregar. Aí eu tenho o prefixo desagregar, e eu tenho o sufixo são. Esse A é uma vogal temática. Tem o sufixo são, formando desagregação. Vamos lá. Desagregação. Eu tenho o prefixo, tenho o sufixo. Vamos testar o lance da retirada do prefixo e do sufixo. Vamos nessa. Tira o prefixo. Existe agregação? Sim. Agora tira o sufixo. Existe desagregue? Não. Independentemente de não poder tirar o sufixo, ainda assim a gente diz que a palavra sofreu derivação prefixal e sufixal. Em outras palavras, se você conseguir retirar pelo menos um dos afixos e o que sobrar existir na língua portuguesa, você vai dizer que a palavra sofreu derivação prefixal e sufixal. Um outro exemplo disso é incapacidade, em que eu tenho o prefixo in e o sufixo dade. Se eu tirar o prefixo in, vai existir a palavra capacidade? Sim. Se eu tirar o sufixo dade, vai existir a palavra incapac? No caso radical é capac, né? Esse I é uma vogal temática. Incapac, na verdade não é uma vogal temática, é uma vogal de ligação. Enfim, vai existir incapac? Claro que não. Então, se eu consigo retirar pelo menos um dos afixos e o que sobra existe na língua portuguesa, eu já posso dizer que a palavra sofreu derivação prefixal e sufixal. Beleza? Tranquilo? Show de bola? Maravilha. Agora olha para mim rapidinho. Como nem tudo são flores nesta vida, existem alguns gramáticos, como o principal deles, Evanildo Bechara, que dizem, né, melhor dizendo, alguns gramáticos, não é só o Bechara, que dizem o seguinte: na verdade não existe derivação prefixal e sufixal. Na verdade, o que existe é derivação prefixal ou derivação sufixal. Prefixal e sufixal não existe. Pô, como assim, Pestana? Você acabou de falar de derivação prefixal e sufixal. É verdade. Eu acabei de falar porque alguns gramáticos falam sobre derivação prefixal e sufixal. É a visão tradicional. Só que existem outras visões, como a visão do Bechara. E antes que você me pergunte assim, pô, Pestana, mas isso cai em prova? Resposta, cai. O pior é que cai. Ué, caem as duas visões? Sim. Pô, mas como é que eu vou saber? Calma. Você vai analisar questão por questão, enunciado por enunciado. O fato é, o que o Bechara quer dizer quando ele diz que existe derivação prefixal ou sufixal? Ele quer dizer o seguinte, olho na telinha, agora, vai. Eu abri aqui um novo slide para mostrar para você o que o Bechara quer dizer com isso, com esse papo todo. Ele diz assim, ó. Ele diz que o radical é uma palavra primitiva. É uma palavra primitiva por quê? Porque ela ainda não sofreu o processo de derivação.
ela não sofreu processo de formação nenhum. Então, é uma palavra primitiva. A partir dessa palavra primitiva, eu posso acrescentar um sufixo. E aí, eu vou formar a palavra felizmente. Felizmente. Logo, a palavra felizmente sofreu derivação sufixal. Até aí, nenhum mistério, Bechara concorda com todo mundo, etc. e tal. Agora, e se eu continuar a formação de uma nova palavra a partir de felizmente? Acrescentando o prefixo in mais felizmente. Que palavra vai surgir? Vai surgir a palavra infelizmente. Ou seja, derivação prefixal. Pô, Pestana, mas e se eu disser que a palavra infelizmente, na verdade, vem primeiro da formação prefixal? Ou seja, feliz mais o prefixo in. Ou, melhor ainda, in, afinal de contas é prefixo, né? In mais feliz. Aí eu formo a palavra infeliz. A partir de infeliz, eu coloco um sufixo, formando a palavra infelizmente. E aí, como é que fica a análise? Bem, no primeiro caso, você vai dizer que primeiro a palavra sofreu derivação sufixal, felizmente, e por último a palavra sofreu derivação prefixal. Então, de novo, vou repetir, eu acho que eu falei bobagem. Eu me recordo agora. Felizmente, primeiro a palavra sofreu derivação sufixal, porque ela recebeu um sufixo, e depois ela recebeu um prefixo. Por isso, por último, a palavra sofreu uma derivação prefixal. Ué, Pestana, mas não dá no mesmo dizer que é prefixal e sufixal? Não. Para o Bechara, a palavra infelizmente é uma palavra que vem de felizmente, que vem de feliz. Ou, segunda análise, eu posso dizer que a palavra infelizmente vem de in mais feliz. Ou seja, primeiro ela sofreu uma derivação prefixal e depois foi acrescido um sufixo, de modo que a palavra infeliz virou uma outra palavra, infelizmente, por meio de um sufixo. Por isso a gente diz que a palavra infelizmente sofreu derivação sufixal. Em outras palavras, você pode analisar a palavra infelizmente como uma palavra que tenha sofrido derivação prefixal, se ela vier de felizmente, ou que ela sofreu derivação sufixal, se ela tiver vindo de infeliz. Tá certo isso? Portanto, cuidado com esse tipo de coisa que o Bechara diz. O Bechara fala isso e isso cai em prova de concurso. Pô, mas e se o cara colocar na prova, por exemplo, assim? Se o cara, por exemplo, Pestana, colocar na prova assim, marque a alternativa que tenha a análise correta de processo de formação das palavras. Aí tem lá, letra A, sei lá, super feliz. Letra B, felicidade.
Letra C. Ultra feliz. Ou melhor, deixa eu botar um prefixo, porque ultra, nem todos os gramáticos concordam que seja um prefixo. Vou botar supra. Supra feliz. Letra D. Felizmente. Letra E. Infelizmente. Aí tá assim na letra A. Derivação prefixal. Derivação sufixal. Derivação prefixal. Derivação sufixal. Eu acho que eu inverti as coisas, calma aí. Derivação sufixal na letra A. Derivação prefixal na letra B. Aí na letra C tá derivação sufixal. Na letra D, deixa eu voltar aqui, derivação sufixal. E na letra E, derivação sufixal. Na letra D eu vou colocar derivação prefixal. Você vai entender por quê. E na letra E, derivação sufixal. Aí vamos supor que você está lá na prova e o cara pede para você marcar a opção com análise correta. Análise correta. Aí você analisa a letra A, super feliz. Deixa eu pegar a canetinha vermelha aqui. Vamos lá. Super feliz. Super é um prefixo. Mais o radical feliz, eu tenho super feliz. Então a palavra sofreu derivação sufixal? Não. A palavra sofreu derivação prefixal. Letra B. Felicidade. Aí você analisa, né? Feliz seria o radical, que sofreu uma mudança, uma alteração, mais o sufixo dade. Derivação prefixal? Claro que não. A derivação é sufixal. Então a letra B está correta? Claro que não. Letra C. Suprafeliz. Supra é um prefixo e feliz é um radical. Então eu tenho um prefixo ligado a um radical, a palavra sofreu derivação prefixal e não sufixal. Então a letra C está certa? Claro que não. Letra D. Felizmente. Felizmente eu tenho o radical feliz mais o sufixo mente. A palavra sofreu, portanto, derivação sufixal. Por quê? Porque foi acrescido um sufixo ao radical da palavra. Então a letra D está correta? Derivação prefixal? Claro que não, derivação sufixal. Letra E é o gabarito. Aí você me pergunta assim, pô, Pestana, mas eu aprendi que, infelizmente, a derivação é prefixal e sufixal. E não só a derivação sufixal. É aí que entra a análise do Bechara. O cara pode criar uma questão como essa que eu criei aqui, colocando letra A, B, C e D incorretas e a letra E correta. Só que é correta do ponto de vista do Bechara. Em outras palavras, do ponto de vista do Bechara, a palavra infelizmente pode ter sofrido derivação sufixal por meio da análise que a gente vai fazer agora. Olha, eu tenho o radical feliz, aí eu acrescentei o prefixo in e formei a palavra infeliz. Depois de ter formado a palavra infeliz, o último elemento que entrou foi o sufixo mente, para formar a palavra infelizmente. Logo, se foi um sufixo que entrou por último, eu vou dizer que a palavra sofreu derivação sufixal. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Cuidado com essa possibilidade de análise. Pô, Pestana, mas se na letra E tivesse assim, derivação
sei lá, deixa eu apagar aqui. Se na letra E tivesse assim, derivação prefixal. Deixa eu apagar aqui para ficar bonitinho. Pegar a canetinha aqui azul. Infelizmente. Se tivesse assim, ó, derivação prefixal. Estaria certa a letra E? Sim, porque aí a análise do Bechara também prevê essa análise aqui, quer ver, ó? Eu tenho radical feliz, aí eu acrescentei o sufixo mente, formando a palavra felizmente. Só que não satisfeito, eu acrescentei o prefixo in ao vocábulo felizmente. Então, qual foi o elemento que entrou por último? Foi o prefixo, formando a palavra infelizmente, a partir de felizmente. Se foi o último elemento que entrou, eu vou dizer que a palavra sofreu derivação prefixal. Então, esta é a análise que o Bechara faz. Ou seja, o último elemento que entrar na palavra servirá como classificação para a palavra, para o processo que a palavra sofreu. Então, se eu analisar que infelizmente veio de infeliz, derivação sufixal. Se eu analisar que infelizmente veio de felizmente, eu digo que a derivação é prefixal. Tranquilo? Esta é a visão do Bechara. Pô, Pestana, eu não estou querendo ser chato, não. Mas e se houvesse uma outra mudança? E se a banca dissesse assim, quer ver, ó? Se a banca dissesse que a palavra infelizmente, na verdade, sofreu derivação prefixal e sufixal. Isso também estaria certo? Estaria certo também. É o ponto de vista dos gramáticos tradicionais. Não é o ponto de vista do Bechara e de poucos gramáticos. Beleza? É o ponto de vista dos gramáticos tradicionais. E é assim que a gente costuma ensinar em sala de aula. Só que, olha para mim rapidinho, se liga só. Eu estou me demorando nessa questão porque as bancas de concursos públicos podem trabalhar tanto a visão tradicional, ou seja, infelizmente, derivação prefixal e sufixal, ou trabalharem a visão do Bechara, ou seja, infelizmente, veio de infeliz, o sufixo entrou por último, derivação sufixal. Ou eu posso dizer que a palavra infelizmente sofreu derivação só prefixal. Por quê? Porque infelizmente veio de felizmente, em que eu acrescentei um prefixo e formei a palavra infelizmente. As bancas podem trabalhar tanto a visão tradicional quanto a visão do Bechara. Pô, Pestana, mas isso é muita polêmica. Cara, eu sei que é polêmico. Mas não adianta eu esconder isso de você e você chegar no dia da prova e errar uma questão. De bobeira. Só porque eu não falei. Porque eu escolhi não falar. Eu prefiro falar a deixar você ferrado, para não falar outra palavra feia, no dia da prova. Beleza? As bancas trabalham as duas visões. E no fim do processo de formação de palavras, eu coloquei duas questões que trabalham essas visões diferentes. Para provar a você de que o que eu estou falando não é conversa fiada. Beleza? Confia em mim. Pega na minha mão, entra na minha casa. Enfim, parceiro, vem comigo. Show? Olha na telinha de novo. Vamos, que a gente precisa andar. Agora eu vou falar sobre a derivação parasintética. A derivação parasintética é aquela em que há a união de prefixo e de sufixo ligados a um radical. Então eu tenho o radical mãe, de manhã. Eu tenho um elemento que vem antes do radical, que eu chamo de quê? Prefixo? Ok. Eu tenho um elemento que vem depois do radical, que se chama de quê? Sufixo? Muito bem, maravilha. Observe que amanhecer, eu não tenho como tirar um dos elementos. Porque não existe amanhecer,
nem a mãe. Não existe. Nem a mãe, nem amanhecer. Portanto, se não dá para tirar nem o prefixo nem o sufixo, eu digo que houve derivação parassintética. Por definição, a derivação parassintética, também chamada de circunfixação, é um nome bonito, né? Resumindo, parassintética. A derivação parassintética é aquela em que há simultaneamente a união de prefixo e sufixo. De modo que não dá para retirar nem o prefixo, nem o sufixo para formar uma palavra. Em outras palavras, a palavra amanhecer, assim como todas as outras palavras parassintéticas, que sofreram derivação parassintética, vem de uma palavra primitiva. Ou seja, manhã é a palavra primitiva. Aí eu coloquei o prefixo e coloquei o sufixo. E formei a palavra amanhecer. Beleza? Eles foram colocados simultaneamente, de modo que eles não podem ser retirados. Enfileirar. Eu tenho aqui o radical fila, na verdade fio, né, nesse caso. Eu tenho o prefixo em, e eu tenho, observe, tem um detalhe aqui, moleque. Pô, como é que eu vou esquecer esse detalhe? Interessante esse detalhe. Observe que a palavra enfileirar, na verdade, não vem de fila, não. Porque eu tenho fila mais o sufixo eira, que formou a palavra fileira. Aí eu formei, a partir de fileira, enfileirar. Colocando radical fileire, que eu poderia dizer, né, fileirinha, sei lá. Fileira é o radical, tem aqui o prefixo em e tem aqui o sufixo ar. Existe fileirar? Não. Mas existe enfileir? Também não. Então, se não dá para tirar nem o prefixo nem o sufixo, derivação parassintética. Beleza? Show de bola. Conterrâneo. Eu tenho aqui o radical ter, de terra, tenho aqui o prefixo com e tenho aqui o sufixo ânio. Existe terrâneo? Não. Existe conter? Não. Então percebe que o prefixo e o sufixo, percebe que tanto o prefixo quanto o sufixo foram colocados simultaneamente ao radical? De modo que não dá para tirar nem o prefixo nem o sufixo para formar uma outra palavra. Então, esta é a derivação parassintética. Olha para mim rapidinho. A derivação parassintética normalmente ocorre com verbos e muito raramente com adjetivos. Beleza? Até tem alguns exemplos. Afinal de contas, são 380 mil palavras na língua portuguesa. Então, é óbvio que tem exemplos de adjetivos. Só que a maior parte das palavras que sofreram derivação parassintética são verbos, beleza? Por exemplo, bênção. Aí eu quero formar um verbo a partir de bênção. Abençoar. Então eu tenho o prefixo a e tenho o sufixo oar. Juntei ao radical bênção, ficou como? Abençoar. Abençoar. Beleza? Não existe bençoar nem abençoar. Não dá para tirar nem o prefixo nem o sufixo. Tranquilidade? Show mesmo? Posso confiar? Só mais um exemplo para fechar. Enegrecer. Eu tenho o radical negre, de negro, aí tenho o prefixo e tenho o sufixo ecer. Existe negrecer? Não. Existe enegre? Não. Então não dá para tirar nem o prefixo nem o sufixo. Derivação parassintética. Beleza? Show de bola? Só para fechar, eu queria falar de um caso especial. Quando você tiver uma palavra terminada em mento, por exemplo, desmatamento, não tenha dúvidas, nenhuma dúvida, de que, do ponto de vista do Bechara, essa palavra sofreu derivação sufixal. Por quê?
Porque o sufixo mento é um sufixo que forma substantivos a partir de verbos. Então eu tenho desmatar mais mento. Desmatar mais mento igual a desmatamento. Derivação sufixal. Beleza? Esta é a análise correta. Só que algumas bancas, não são alguns gramáticos não, eu já ia falar besteira, algumas bancas, fazendo aquela análise da derivação parassintética, tira o prefixo e sufixo, não deu? Derivação parassintética. Acabam achando que desmatamento é derivação parassintética, sofreu derivação parassintética. Isso é uma besteira. Mas cai em prova, assim, eu já vi em algumas provas esse tipo de análise de desmatamento como derivação parassintética, em outras palavras terminadas em mento como derivação parassintética. Eu também já vi e coloquei tudo isso na minha gramática, mostrando as incoerências das bancas. Absurdo. Mas fazer o quê? Aí olha como é que eles analisam desmatamento. Mate, de mata, não existe nem matamento, nem desmate. Então, se eu tenho prefixo e sufixo, prefixo des, sufixo mento, e não dá para retirar nenhum deles, derivação parassintética. Mas os caras que formularam essas questões se esquecem de que o sufixo mento é um sufixo formador de substantivo a partir de verbo. E ponto final. Então, toda vez que tiver um sufixo mento, ele vai estar ligado a um verbo. E aí, meu camarada, quando eu tenho um verbo mais o sufixo mento, eu tenho derivação sufixal e ponto final. Por que eu estou me exaltando? Porque algumas bancas colocam palavras terminadas em mento como derivação parassintética, erradamente. Mas é melhor eu falar isso, porque se você fizer uma questão em que a banca tenha feito essa análise incorreta e não houver outra opção melhor do que essa análise, você marca a derivação parassintética. Fazer o quê? Mesmo errado, você marca. É melhor perder uma questão do que ficar polemizando entre os gramáticos. Não, mas o gramático diz isso, blá, vou entrar com recurso. Claro que não. Você vai lá, marca a questão, mesmo sabendo que está errado, mas você tem que saber por que está errado. Eu estou dizendo para você, beleza? Cuidado com isso. Palavras terminadas em mento. Beleza? Tranquilo? Desculpa eu ter me exaltado, eu me empolgo mesmo, coisas de professor de português que fica pesquisando muito que nem um tarado, que nem eu. O fato é, na aula que vem, eu vou continuar a derivação e vou mostrar para você uma questão sobre esse lance da derivação prefixal e sufixal e a análise do Bechara, que pode ser dupla e tal, confrontando com a visão tradicional. Beleza? Tranquilo? Me empolguei, né? 33 minutos. Beijo no coração, fui.